Olá, bom dia. Nossa aula de hoje é de história, certo? Então a gente vai revisar todo o conteúdo já visto de história e depois vai ter um pequeno joguinho de perguntas e respostas. Depois a gente vai passar para a atividade, tudo bem? A aula de hoje vai ser bem divertida e eu quero que vocês participem comigo, pode ser? Ótimo. Vamos lá para a página 9 do livro de vocês de história, tudo bem? Peguem aí o livro de história. Pronto? Quem é você? Uma menina ou um menino? Você é menina ou você é menino? Vamos lá. Como as pessoas tratam você? Meninas e meninos devem ser tratados da mesma forma? Qual é a sua opinião se alguém lhe perguntasse? Meninas e meninos podem brincar de carros de corrida e de super-heróis? Sim ou não? Meninas e meninos podem subir em árvores? Meninas e meninos podem chorar quando quiserem? Meninas e meninos podem brincar com os amigos na rua até bem tarde da noite? Isso não, né? Com certeza não. Meninas e meninos devem tomar conta dos irmãos mais novos? E então, qual foi a sua opinião? Você concordou ou discordou de algumas das perguntas? Sua resposta e a de seus colegas são semelhantes ou diferentes? Você mudaria as suas opiniões? Então, gente, são várias perguntas juntas. E tudo consiste em ser menino e em ser menina. O que a menina gosta de fazer? A menina gosta de se maquiar, gosta de brincar de boneca, gosta de tomar chá de brincadeira, fazer comidinha e várias outras coisas. Já os meninos, eles são mais agitados. Então, eles gostam do quê? Eles gostam de brincar de carrinho, gostam de brincar de bonecos, gostam de brincar de bola e de várias outras coisas. Existem várias brincadeiras que consistem os dois brincarem, certo? Então, não importa se é menina ou se é menino. Algumas coisas as meninas podem fazer e algumas coisas os meninos podem fazer, certo? Vamos lá para a página 13. Na página 13 do livro de história está falando assim: somos iguais? Somos diferentes? São duas perguntinhas, não são? As pessoas são iguais e também diferentes. Não é estranho falar isso? Leia o poema. Poema é nome Xixi. Vamos lá. Vocês leem aí, eu leio aqui em silêncio. Já a gente volta para ler juntos, certo? Bom, gente, quem terminou, o poema fala sobre o xixi, dizendo que as meninas elas fazem xixi sentada e os meninos fazem xixi em pé, certo? Então isso é uma verdade. Talvez alguns troquem às vezes, certo? Mas o poema está certíssimo. Vamos ler lá embaixo, depois do poema. Você concorda que todas as crianças fazem xixi? Não é? Então todas elas são iguais. Você também concorda que elas têm hábitos diferentes? Algumas fazem xixi em pé e outras sentadas. As semelhanças e as diferenças são importantes na vida de todas as pessoas. São elas que nos ajudam a sermos reconhecidos pelo que somos. De verdade, um indivíduo único. Ou seja, se você é diferente, por exemplo, os meninos e as meninas são diferentes. Têm hábitos diferentes, como diz nesse pequeno texto.
Mas isso não te faz ser uma pessoa ruim ou uma pessoa que seja, deixa eu ver como é que eu posso dizer, indiferente. Você é uma pessoa que tem seu brilho próprio, uma pessoa que tenha só as suas próprias características, certo? Então, vamos lá, virar. Quem sou eu? Página 14. Você é igual aos outros? Sim, porque eu sou normal. Sim, mas o que é ser normal? Aí aparecem os bonequinhos. Ser normal é ser como os outros? Podemos ser parecidos com os outros se são todos diferentes? Devemos tentar ser como os outros ou não? Bom, gente, para essa última pergunta, devemos tentar ser como os outros ou não? Não, né? Porque a gente sendo como os outros, quem vai ser nós? Eu sei que é uma perguntinha meio assim, né? Só que, assim, gente, como eu falei, nós temos o nosso brilho próprio. A nossa maneira de ser, ninguém mais tem. Então, nós precisamos existir, porque nós todos somos diferentes. Eu não estou falando da diferença só de menino e de menina. Eu estou falando de diferença de pessoas, certo? A menina pode gostar de brincar, a outra pode gostar de ficar mais quietinha. Um menino pode gostar de estudar, o outro gosta mais de jogar bola. Então, isso são diferenças, certo? Vamos lá, continuar. Não, porque eu sou eu. Sim, mas não existe um pouco dos outros em você? Você sempre sabe quem você é? Você é sempre o mesmo? Viu, gente? Cada pergunta, ela tem tipo uma complementação. Então, cada pergunta que a gente vê aqui já é uma pergunta com resposta totalmente diferente. Então, assim como está falando nesse primeiro textinho mais de cima, a gente falou sobre o quê? Devemos tentar ser como os outros ou não? Eu disse não, porque a gente tem que ser como a gente. Aí já vem outra perguntinha em cima. Não existe um pouco dos outros em você? Você sempre sabe quem você é? Você é sempre o mesmo? Porque assim, gente, algumas pessoas, elas tentam mudar pelos outros, certo? Por exemplo, eu sou uma criança muito estudiosa, já o meu irmão não é. Então, o meu irmão, ele quer mudar para ser igual a mim. Mesmo ele não gostando de estudar muito, ele quer mudar para as pessoas olharem para ele como olham para mim, certo? E isso, eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, porque a gente faz o que a gente gosta de fazer e não o que a gente quer, o que os outros querem que a gente faça. Então, você tem que prestar bem atenção nisso, certo? Se você é menino ou se você é menino, você tem que ser a mesma pessoa. Você não pode mudar por ninguém. Porque se você mudar, quem é que vai ser você? Quem é que vai ter a mesma gargalhada ou a mesma letra, certo? Então, é isso. Vamos lá para a página 17. Bom, gente, não sei se os pais de vocês já falaram para vocês alguma história antiga que eles já passaram. Normalmente a minha avó, ela costuma falar muito das histórias dela, que ela já fez isso, já fez aquilo, coisas divertidas, coisas que antigamente eram diversão para eles, que hoje para nós às vezes não significa muito, mas para eles na época era uma coisa bem divertida, certo? Então, os pais de vocês já contaram histórias para vocês, assim, de coisas antigas que eles já fizeram, que eles acharam muito legal? Sim ou não? Bom, é ótimo a gente escutar histórias, tanto dos pais da gente quanto dos avós. É muito interessante, porque são pessoas sábias, pessoas que já passaram pela vida e já sofreram várias coisas, já viveram, já foram felizes. Então, vamos ler lá na página 17, certo?
Vida de menina e menino tem sempre muitos desafios e descobertas que ajudam a reunir mais experiências. Essas experiências são diferentes na vida de cada pessoa. Leia o depoimento do menino Riomar sobre um acontecimento de sua vida. Vamos lá. Meu pai chegou com a notícia. Vocês leem comigo, viu? Acompanhem em casa, peguem o livro de vocês, leem junto comigo. Igual a gente faz na escola, em conjunto. Meu pai chegou com a notícia. Vamos mudar para a cidade, tentar vida nova. E foi com tanta esperança que meus pais resolveram partir e abandonar o trabalho nas terras da fazenda do seu Jerônimo. Tive que deixar o meu carro de toco de árvore e a minha sela. O que é uma sela? Peça usada como assento para ser colocada em um animal na hora de cavalgar, certo? Meu pai disse que eu não teria o que fazer com eles no lugar para onde íamos. Vamos lá. Da página. Fotografia da casa onde o Riomar morou. Aqui a foto, gente. Como vocês podem ver, ele morava numa cidade do interior, não é? É uma cidadezinha, olha, cheia de árvores. As casas bem simples. E um morro, né? Aí ele diz assim: foi tudo tão rápido. Os bois espalhados pelo pasto ficaram para trás. As brincadeiras pela mata, o passeio com o alazão, o cavalo mais valente que eu conheci. Não tinha medo de boi, nem de vaca que ficava no caminho. Enfrentava tudo. Fomos viver na cidade, bem longe dali, na casa do meu tio, irmão do meu pai. Virando a folha, página 19. O tio logo achou uma escola para eu ir. Eu já estudava lá no campo. A professora era muito boazinha, mas a escola só tinha uma sala com 12 alunos. O Pedro tinha 5 anos. Zilneide tinha 6 anos. E os outros tinham 9 anos como eu. Ah, esqueci de Silvani. Ele tinha 14 anos. Eu até fiz um desenho para lembrar da minha primeira sala de aula, dos colegas e da minha primeira professora. Vejam aqui a imagem que ele fez. Ele fez um desenhozinho bem bonitinho. Olha, tem o Zeca, a Zilneide, a Ivoneide, Silvani e a professora, certo? São vários aqui. Observem bem a imagem para vocês verem os bonequinhos que ele desenhou para se lembrar da cidade antiga, certo? Logo que cheguei à escola da cidade, a nova professora pediu minha certidão de nascimento. Ela avisou que sem o documento eu não podia ficar na escola. Eu nem sabia o que era isso, documento, mesmo assim, voltei para casa. Meu pai e minha mãe não tinham feito meu registro quando eu nasci. Eles também não tinham esse documento. Meu tio levou todo mundo lá no cartório para todos tirarem a primeira certidão de nascimento. No dia seguinte, eu entrei na sala e fui mostrando meu documento para a professora. Aqui está o documento dele, da certidão de nascimento. Ela explicou a todos que na certidão de nascimento passamos a existir como pessoa
de um país porque lá está registrado o nosso nome e sobrenome. Eu nem entendi direito, mas fiquei contente. Era a primeira vez que eu tinha um documento. Logo na primeira semana, eu ganhei o meu primeiro livro lá na escola. Nossa, gente, que coisa bonita! Nem dava para ver a alegria de todo mundo lá de casa quando eu cheguei com o livro. Não podia amassar nem sujar, nem escrever nele. Tinha que cuidar direitinho. Minha mãe até deixou em cima do móvel onde estava a nossa santinha de proteção. Até hoje eu tenho no coração a voz da minha mãe. Agora, minha santinha, protege meu filho. Ele vai ser doutor um dia. E esse dito ficou na minha cabeça de menino pobre, mas com muita vontade de vencer na vida. Bom, gente, essa é uma história de vida. A história desse menino, ele conta de quando saiu da cidade e quando saiu da cidade dele e quando chegou na outra cidade. Ele percebeu que tudo era diferente e que a certidão de nascimento ela é uma coisa muito importante porque é com ela que a gente tem o nosso registro, certo? Se você não tem uma certidão de nascimento, você passa a não existir. É por isso que todos nós temos uma certidão de nascimento. Vocês já perguntaram para o pai de vocês para ver a certidão de nascimento? Todo mundo tem, certo? Então vamos lá na página 23. Por que a certidão de nascimento é tão importante? Sem a certidão de nascimento, uma pessoa oficialmente não tem nome, sobrenome e nacionalidade. Portanto, não aparece para o Estado. Certo? Então, a certidão de nascimento ela serve para várias coisas. Para se matricular na escola, para você obter outro registro, para você se inscrever em algum curso ou em alguma coisa, certo? Então, tudo isso precisa de documentos. Por que documentos? São essas coisas que comprovam que o seu nome é o seu nome. Seu nome, seus sobrenomes estão todos lá na certidão de nascimento. É um dos registros mais importantes, assim como o RG, a identidade, e o CPF, certo? Então, no decorrer que a gente for crescendo, essas coisas vamos acrescentando, esses registros, certo? Os documentos da nossa história. Página 25. Na vida, existem muitos objetos que registram momentos da nossa história. Uma certidão de nascimento, uma fotografia, uma obra de arte, uma gravação, todos eles são documentos. Os documentos são importantes para o estudo da história. Eles são de diferentes fontes. Uma informação escrita à mão ou no computador, ou mesmo impressa no papel, é uma fonte escrita, certo, gente? Como vocês estão vendo aqui nas fotinhas da página 25, tem uma carteira de identidade, tem anotações no caderno de vocês. Vocês já se lembram daqueles cadernos passados que vocês tinham? Quando começaram na escola, no prezinho, pequenininho, nos infantis. Com certeza alguém deve ter um caderno, alguma fonte, algum registro de que já estudou naquela turma, naquele ano, certo? Um desenho de uma fotografia, um filme são fontes iconográficas ou imaginéticas. Um desenho de crianças e uma fotografia, certo, gente? Então, a fonte escrita é uma carteira de identidade e anotações no caderno. Por que tinha uma carteira de identidade? Porque é lá onde você escreve seu nome. Eu sei que aqui está dizendo não alfabetizada, mas é porque naquele tempo as pessoas, elas às vezes tinham que trabalhar ao invés de estudar para sustentar a família, certo? Já as fontes iconográficas são os desenhos de crianças e as fotografias, são fotos, certo? Não são escritas, são retratos. Virando a página, objetos, roupas, brinquedos, calçados, joias,
Artigos religiosos, moedas, monumentos, escultura e qualquer obra de arte são fontes materiais. Aquele carrinho antigo que os meninos tinham, ou aquela bonequinha bonitinha que talvez esteja com a carinha riscada, certo? Então, tudo isso são fontes materiais, são materiais que a gente já brincou, que a gente guarda até hoje como uma lembrança, certo? Bom, a voz de uma pessoa, seja ela em forma de depoimento ou entrevista, ou qualquer outro som gravado, são considerados fontes orais. Ou seja, quando você vai dar um depoimento na delegacia ou em algum lugar assim, sua voz fica gravada lá. Então, lá é uma fonte oral, um áudio é uma fonte oral, certo? E várias outras coisas. Agora a gente vai lá para a página 28. Lá tem um textinho falando sobre ser criança, a vida de meninos e meninas em diferentes tempos, certo? Observando essa página aqui, a gente observa vários tipos de meninos. 3 meninas e um menino, certo? Uma índia, quem mais? Quem que vocês observam aqui? Uma menina que está na escola, um menino que está com uma mochila nas costas e uma menina que está sendo fotografada, certo? Na página 29, a gente vai tentar ler esse textinho do quadro amarelo. Vamos lá. O menino que queria ser celular. Acordei com vontade de ser um celular, porque um menino de 7 anos com 1,5 m e 41 kg de repente prefere ter, sei lá, uns 5 centímetros e 20 gramas. Vou contar. Moro com meu pai e minha mãe. Morar com eles, infelizmente, não garante que eu os veja muito. Meu pai está sempre viajando a trabalho e minha mãe, apesar de não viajar, está sempre fora de casa também a trabalho. Assim, em dias de semana, vejo a minha mãe à noite e aos fins de semana inverte. Vejo minha mãe só de dia, já que ela costuma sair à noite com meu pai ou com as amigas. Meu pai vejo aos sábados e domingos, entre uma viagem ou outra. Como ele dorme até tarde no sábado e sai à noite com minha mãe, daí também dorme até tarde no domingo e adorava ver TV ou acessar a internet. Convivo com meu pai umas 5, 6 horas por semana, quase o mesmo tempo que ele dedica à ginástica, por exemplo. Por isso, mês passado, por uns dias, tive muita vontade de ser uma esteira. Estudo à tarde e almoço aqui em casa mesmo, com a minha tia. É que a irmã mais nova da minha mãe mora no mesmo edifício que a gente. E ela vem sempre aqui em casa, ou melhor, aqui no nosso apartamento e prepara comida para mim e para ela. Minha tia não cozinha muito bem, mas ela me dá muito refrigerante e sorvete, e é isso que importa. Chato nesses almoços é que minha tia fala muito ao celular. Ela só não fala muito com o meu pai, pois eles nunca simpatizaram um com o outro. Comigo ela também não fala muito, está sempre em uma ligação ou com a boca cheia. Minha mãe e a minha tia falarem tantos assim ao celular não me incomoda. Tanto quanto realmente incomoda se meu pai também não falasse o tempo todo ao celular. Como é o toque do telefone do meu pai? Para desespero da minha mãe, é uma musiquinha, o hino do clube de futebol que meu pai torce. Ou seja, meu pai e minha mãe também não falam muito comigo quando estão em casa. Vivem grudados no celular ou com a boca cheia. Certo? Então, gente, esse texto, ele é meio confuso. Por quê? Porque o menino, ele quer virar um celular. E por que que o menino quer virar um celular? Por que que vocês acham?
tiver respondido é assim: o menino quer virar um celular porque os pais deles e a tia dele não dão muita atenção. Então, se ele virasse o celular, ele acha que ele teria mais atenção deles, certo? Então, é por isso que ele fala o texto todo. O que é que acontece no dia a dia dele, que os pais dele ficam no celular, que a tia dele fica no celular. Então, ele acha que o celular é uma coisa mais importante do que ele. Então, é por isso que ele quer virar celular. Bom, gente, na página 33 falam: os adultos lembram-se de quando eram crianças. O que é que eu quero que vocês façam agora? É uma atividadezinha oral. Pronto. Por eu falar a questãozinha, vocês pausam o vídeo, certo? Vão lá para os pais de vocês, espera eles contar uma historinha de quando eles eram crianças, de quando eles se divertiam, de coisas que eles faziam. Quando o pai ou a mãe terminar de contar, vocês voltam para cá e a gente continua com a aula, certo? Então a questãozinha é o seguinte: vão lá no pai ou na mãe de vocês e peçam para eles contar uma história da infância deles, de quando eles se divertiam, de quando eles faziam coisas bem interessantes. Porque vocês vão ficar atentos quando eles estiverem falando. Vocês vão imaginar o que eles fizeram e da forma que eles fizeram, certo? Então essa é a nossa primeira atividade de hoje. Pausem o vídeo e vamos lá perguntar para eles, certo? Podem pausar. Pronto? Quem já voltou achou muito interessante a história que o papai ou a mamãe contou, certo? Histórias de infância são sempre histórias ótimas, porque retratam muitas coisas que a gente imagina o que as pessoas estão fazendo, mesmo elas só contando pra gente. Então isso é muito importante, além do mais, as histórias que vieram bem antigas, porque antes as pessoas brincavam com coisas que hoje a gente acha que não é importante, certo? E isso é uma coisa ruim, porque pra mim antigamente era uma coisa melhor do que hoje, porque antigamente a gente fazia coisas que hoje a gente não faz. Por que a gente não faz nos dias de hoje? Porque hoje a gente ou tá no celular, ou tá fazendo uma coisa mais importante, e a tecnologia ela pega muito a gente, então a gente esquece de algumas coisas que são importantes, certo? Então, em casa, esses dias, a gente está retratando tudo o que é para ser feito, tudo o que tem importância, certo? Vamos lá para a página 36. As crianças do Brasil já vieram assim. No terceiro parágrafo fala assim: por volta do ano de 1532, a nova terra foi definitivamente ocupada pelos portugueses, isto é, o rei de Portugal ordenou que as pessoas viessem morar nas terras encontradas por Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500. Elas receberam mudas para plantar cana-de-açúcar, vacas e bois, trazidos de Portugal, e um pedaço de terreno para começar a viver. Para ocupar a terra e fazer plantações de cana-de-açúcar, os novos moradores precisavam de trabalhadores. Para consegui-los, usaram o trabalho dos indígenas. Depois, a necessidade de trabalhadores aumentou. Então, compraram homens, mulheres, crianças escravizados que vinham da África. O primeiro grupo de africanos escravizados chegou a partir de 1500. Conforme registros de compra de escravos, certo? Então, o que é que está falando esse texto? Esse texto está falando das pessoas que moravam em Portugal e vieram para o Brasil fazer uma nova morada. E quando eles vieram para o Brasil, eles precisavam, assim, de trabalhadores, as pessoas precisavam muito dos trabalhadores. Foi a partir daí que eles usavam os trabalhos dos índios e também compravam africanos escravizados para também trabalhar em tudo isso, nessas plantações, nessas novas fazendas, cuidar de bois, cuidar de vacas.
e várias outras utilidades. Então, foi a partir daí que começou essa época dos escravos. Mas aqui no livro também fala que, embora existam documentos afirmando que eles tivessem chegado antes, já desde 1536. Então aqui fala sobre os escravos. Dá duas datas, certo? Não são datas certas, porque a história do Brasil já é uma história muito antiga. Então, não é possível a gente saber realmente, verdadeiramente, qual é a data de cada coisa que aconteceu. Por volta dos anos de 1850, um novo grupo de crianças veio morar no Brasil. Eram crianças filhas de imigrantes, pessoas que vinham da Europa e depois do Oriente para viver no Brasil e trabalhar nas fazendas de café ou morar nas colônias que foram fundadas para aumentar a ocupação do território. Então, os imigrantes, eles vinham em busca de trabalho, certo? Aí eles se instalavam e iam trabalhar nas lavouras de café. Vamos lá passar para outra página, página 37. As crianças de famílias indígenas. Vamos ler esse quadrinho amarelo que está aí na página 37 do livro de vocês. A criança, assim que nasce, é recolhida do chão pelo seu pai ou por alguma outra pessoa que vai cuidar dela. Se um dia os pais lhe faltarem, o mesmo que o padrinho entre os cristãos. O pai faz um jejum até cair o umbigo da criança. O bebê mama durante 1 ano e meio e não come nenhum outro alimento. Ama os filhos e não se separam deles. Trazem as crianças nas costas, presas em uma tira chamada de tipóia. As crianças indígenas não são castigadas pelas mães. Ao contrário, são sempre tratadas com carinho e muitos cuidados. As mães costumam cobrir a cabeça das crianças com algodão e penas de pássaros. Deitam as crianças na palma das mãos e fazem cafunés para crescerem felizes e saudáveis. As crianças, desde pequenas, aprendem a cantar, a tocar e a fazer serviços que seus pais realizam. As meninas cuidam das bonecas com as suas mães, colocando-as presas nas costas com as tipóias feitas com as folhas de palmeira. Os meninos aprendem a usar o arco e flecha para caçar com os seus pais. Então é assim, gente. A história aqui das famílias indígenas são muito legais, porque eles amam muito os seus filhos. É um carinho enorme que eles têm uns pelos outros. Então, o texto está falando sobre o quê? Sobre as crianças. E essas crianças, elas são muito amadas pelos pais. Os pais tratam elas muito bem e desde pequenas elas aprendem com seus pais a fazerem os serviços. Elas observam o que eles fazem e tentam fazer igual. Então esse costume já vem desde criança, assim como cantar, assim como dançar e fazer várias outras coisas. Assim como os meninos, eles aprendem a usar o arco e flecha, as meninas também aprendem várias coisas com a mãe. Por exemplo, os serviços de casa, ou o cozimento das comidas na hora da refeição e várias outras coisas, certo, gente? Então, as crianças das famílias indígenas são crianças muito amadas. Vamos ver aqui na página 38 as imagens. As famílias indígenas, elas estão reunidas na hora da refeição, tanto na figura que está desenhada, quanto na figura real, certo? Vamos observar aqui que eles gostam muito de peixe, não é? Que tem uma meninazinha pequenininha e um menino pequeno. O que mais? O que é que vocês estão observando aí nas imagens?
várias outras coisas, não é? Vamos lá para a página 39 agora. A gente vê um homem ensinando o menino a usar o arco e flecha. Estão brincando com pilão. Estão tentando fazer comida, não é, gente? Então, todas essas imagens que a gente observou aqui são imagens de índios. O que é que os índios faziam, o que eles gostavam de fazer e várias outras coisas. Passando a página, na página 40, falam sobre as crianças de famílias portuguesas, falam sobre os bebês. Tanto as crianças das famílias mais ricas como as crianças das famílias mais pobres eram tratadas com muitos cuidados, principalmente nos primeiros anos de vida, de 0 a 4 anos. As crianças alimentavam-se principalmente de leite de peito. As mais ricas costumavam receber o leite de peito das mulheres escravas chamadas de amas de leite, certo, gente? Deixa eu ver aqui. As famílias mais pobres também recorriam às escravas para conseguir isso, já que até mesmo essas pessoas tinham pelo menos um escravo. Além do leite, as crianças comiam papinhas feitas de farinha de mandioca, leite e açúcar e quase sempre recebiam esse alimento direto na boca, dados pelas mãos de adultos. Então, como podemos observar que as crianças elas tinham um tratamento bem diferente dos bebês dos escravos, não é? Então, as crianças de famílias portuguesas eram crianças bem tratadas, crianças que desde pequenas eram, como é que eu posso dizer? Eram ricas, não é? Eram consideradas ricas. Os meninos e as meninas, a vida em família. Lá na página 41. Vamos observar. Observem essas duas imagens. O que é que vocês veem? Bom, gente, desde os primeiros tempos, o tratamento dado aos meninos e às meninas era diferente. Os meninos e as meninas, a vida em família, certo? A educação e os cuidados com as meninas eram mais rigorosos do que com os meninos. As meninas eram criadas dentro de casa. Elas bordavam e costuravam em companhia de suas mães. Bom, a gente tinha falado sobre os bebês, certo? Os bebês que tinham as amas de leite, que eram as escravas, e eles eram bem cuidados, muito bem cuidados, dos 0 até os 4 anos. Aí depois, quando já viravam meninas e meninas, eles já aprendiam com seus pais a serem pessoas assim mais importantes. Tudo bem? As meninas eram criadas dentro de casa, elas bordavam e costuravam em companhia de suas mães. Então, as mães, elas ensinavam as meninas a fazer o que elas já eram acostumadas, certo? Então, era um costume que eles passavam para seus filhos. Os homens tinham, na época, um poder muito grande. As decisões eram tomadas por eles e a mulher obedecia. Por isso, criavam os filhos homens para enfrentar o mundo. Os meninos podiam circular livremente pelas fazendas, quase sempre ficavam perdidos no campo, correndo atrás dos animais e caçando passarinhos, viu? O comportamento das meninas era bem diferente dos meninos. Por quê? Porque as meninas elas eram acostumadas a ficar dentro de casa, bordando e fazendo qualquer outra coisa. Já os meninos, eles eram livres, eles podiam sair, podiam se divertir, podiam caçar, podiam fazer várias coisas que meninos já eram acostumados a fazer. Tudo bem? Página 43. Educação de meninos e meninas. Aqui fala sobre as primeiras leituras nesse quadrinho amarelo.
Segundo as cartilhas, aprendia-se a ler repetindo as sílabas de duas letras. Eu não vou falar, viu, gente? Porque aqui é tudo junto. Eu já sou bem atrapalhada, certo? Depois as sílabas de 3 letras. Aí continua falando. A seguir, a cartilha recomendava formar nomes. Amaro, Amador, Agostinho, Aleixo, Alexandre. Depois, nomes de mulheres. Ana, Anastácia, Anacleta, Caetana, Custódia, Casemira, Doroteia, Domingas, Francisca e Fulgência. Esses eram os nomes mais comuns antigamente, certo? Tanto de mulheres quanto de homens. A educação que os meninos recebiam, normalmente, os pais eles contratavam professores para que os meninos e meninas estudassem em casa, certo? Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. As famílias mais ricas escolhiam professores particulares para seus filhos em geral, o padre jesuíta, porque eles já tinham o ensinamento de Deus e o ensinamento da escola. Então, eles eram contratados para ensinar os filhos ou filhas dos senhores. Vamos lá agora para a página 48. As crianças filhas de africanos escravizados. Bom, a gente já leu várias vezes esse texto. Quando a gente leu, a gente debateu, a gente falou muito sobre as crianças de africanos escravizados. O que acontecia com elas? Quando elas nasciam, a mãe ela ia vender algumas coisas para poder sustentar a criança. Quando a criança ela crescia e ela já tinha condições de trabalhar por si só, ela às vezes trabalhava na casa onde seus pais também trabalhavam, também exerciam serviços domésticos, certo? Normalmente os escravos eles eram pegos para trabalhar nas lavouras de café ou em qualquer outra utilidade da fazenda. Então, as crianças, quando elas eram bem pequenas, algumas eram separadas de seus pais e outras eram juntas. Aí, quando a criança crescia, a criança realizava os serviços de casa. Elas aprendiam a fazer vários tipos de coisas, como aqui está falando na página 49. Os meninos e as meninas africanas. Algumas famílias africanas chegavam ao Brasil para ser vendidas como escravos. Era comum os fazendeiros, compradores não aceitarem a família toda, então quase sempre separavam o marido da mulher e das crianças. Eles eram separados para que comprassem, né? Porque ninguém compraria a família inteira. Então, às vezes, eles eram separados. Muitas mulheres não tinham companheiros e criavam sozinhas seus próprios filhos. Algumas foram vendidas com seus filhos, mas outras tiveram que se separar dos seus. Algumas dessas mães conseguiram ficar com seus filhos pelo menos até a idade de 6 anos nas casas da fazenda onde elas trabalhavam. Muitas vezes, além de amamentarem os seus filhos, elas tinham que amamentar os das suas senhoras, como eram chamadas de donas das propriedades onde elas trabalhavam. Continuando, lá embaixo. As mães escravas que viviam nas cidades e trabalhavam como vendedoras carregavam os bebês com tiras presas ao corpo, e as crianças maiores iam agarradas às suas saias. Certo? Então, essa é a história dessas mães e dessas famílias de africanos que eram escravizados, não é? Vamos lá. Eu vou pausar o vídeo, tudo bem? Porque já tá dando 45 minutos. Aí eu vou continuar outro, certo?